Olá, pessoal. Engenharia na TV novamente. Estivemos aí praticamente 2 semanas sem um programa novo, repetindo o programa que nós tínhamos feito antes do nosso Seminário Nacional de Qualidade do Ar Interior, nosso segundo seminário nacional. E justamente foi um programa que divulgava esse seminário e nós passamos a semana passada totalmente envolvido com o seminário, que nós vamos, então, nesse programa, dar detalhes de como ele transcorreu. E na metade do programa, nós apresentaremos um podcast com palestrantes que lá estiveram no seminário e que focam em reforço os conteúdos apresentados. Então, aos que ficaram aí um pouco ansiosos, porque nós estávamos repetindo o programa, pedimos as nossas desculpas e o agradecimento, mas realmente foi muito trabalho envolto na programação, uma programação longa, e que o resultado nós passamos a mostrar para vocês de agora em diante. Estamos então aqui participando do programa o Alfredo e o Osni, já conhecido de todos, e que foram realmente as pessoas que organizaram o programa, o seminário, e tem detalhes muito importantes para nos apresentar. Então, Alfredo, seja bem-vindo novamente, dê as suas boas-vindas, cansado, satisfeito, animado? Muito. Um seminário fabuloso, né? Onde tivemos a participação aí de presencial em torno de 200 pessoas nos 2 dias e palestrantes com uma bagagem excepcional sobre o tema, né? Que vocês vão ter o privilégio de assistirem futuramente aí na Engenharia na TV, que a gente, nos próximos programas, vamos dar continuidade a esses temas, né? E o CAJ aí está de parabéns pela iniciativa. Osni, como é que você, que estava também à frente com o Alfredo, sentiu o resultado, o momento, a vibração? Então, olá amigos da engenharia. Foi um seminário extremamente importante. Eu digo importante para o Brasil, nem só para a nossa região aqui. Porque esse seminário está incluído dentro da agenda nacional de seminários e de congressos, enfim, do setor da qualidade do ar interior. Então, nós tivemos para esse seminário o apoio integral da Abrava de São Paulo, que é a grande associação do setor, né, de refrigeração e ar-condicionado. Tivemos o apoio também do Brasindor, da Qualindor, que são departamentos nacionais. E a nossa organização interna aqui, né? O CAJ já está craque, digamos assim, em fazer seminários, né? A gente conseguiu construir, então, uma peça muito importante. E, claro, a tensão agora passou, porque anteriormente, né, naquela fase, aquelas semanas anteriores, de preparação do seminário, da organização, né, checar todos os pontos, as vindas dos palestrantes, né? Então foi algo assim bastante trabalhoso, né? E que sempre dá alguma dor de cabeça, uma preocupação, né? Mas felizmente, como eu falei, a gente já tem uma experiência grande, né, em seminários. Aqui quero até destacar o papel do Alfredo, que foi o gestor, digamos, operacional do seminário e conseguiu realizar tudo, né, com brilhantismo, né? Então toda a logística foi muito bem montada para isso, né? E deu certo. Então tivemos sucesso, elogios de todos os que vieram de fora, né? Tivemos aí palestrantes de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, né? Participantes que vieram aqui na nossa região, Florianópolis, Itajaí, né? Então, Curitiba também. Então foi bastante importante. A gente envolveu a região toda, né? Osni, vamos destacar o grupo de palestrantes. O que eu senti, eu participei do evento como plateia,
Não consegui assistir todas as palestras, mas assisti boas palestras. E eu senti o nível dos palestrantes, individualmente e de preparo excelente, mas eu senti também a composição do grupo de palestrantes quase que como uma escolha multidisciplinar dentro de um tema único. E isso acabou gerando realmente um efeito muito positivo, porque os próprios palestrantes estavam interagindo entre si, porque eles tinham informações que se complementaram e se complementavam. Como é que foi a felicidade em vocês conseguirem reunir esse grupo de palestrantes que ornou e harmonizou tão bem? Então, essa experiência que a gente tem, né? Porque fizemos o segundo seminário. O primeiro seminário já nos trouxe uma experiência, né? Mas, de fato, na escolha aqui dos palestrantes e dos temas, tá? Porque a gente quer fazer uma evolução do primeiro para o segundo. O primeiro dá para dizer que foi mais básico, tratando de assuntos mais conceituais, assim, né? Para conhecimento. O segundo já trouxe muito mais conhecimento mais profundo, né? Então, quem participou efetivamente nessa escolha foi justamente os nossos companheiros da Brava, do Qualindor e do Brasindor de São Paulo, tá? Da onde veio a maioria, inclusive, dos palestrantes. Então, nós fizemos um grupo, tá? De discussão, onde a gente várias vezes, por várias oportunidades, conversamos e ajustamos. Vamos falar de tal tema com esse palestrante, tal tema com outro palestrante, de forma a somar resultados, né? Então tivemos essa felicidade de fazer uma coisa que com começo, meio e fim. Então a gente começou a entender o processo e ele foi desenrolando até o fim, né? Tivemos o Leonardo Kozak, que é hoje presidente da maior associação do nosso setor, que é a Brava, né? Tivemos Arthur Aicava, do Brasindor, também um especialista bastante importante. Isso aqui já no segmento da medição da qualidade do ar, né, que foi um tema bem importante a gente ter falado, né? Frederico Monteiro, que falou sobre biossegurança, que é um tema também altamente significativo nesse contexto, a purificação do ar, né? Tivemos Edmilson Alves falando sobre filtragem, específico sobre filtros aplicados à qualidade do ar. Depois o Carlos Júnior, da SICFlux, que é uma das empresas que nos patrocinou, a SICFlux, que é aqui de Araquari. E o Carlos nos deu uma noção da aplicação dos aparelhos de ventilação, né? Ventiladores, filtros, grelhas, nesse setor da qualidade do ar interior. Tivemos uma boa surpresa aqui também, a Natália Dantas, que veio de Brasília. Tá? Ela trabalha na Secretaria da Saúde do DF, Distrito Federal. E ela, dentro dos hospitais, ela coordenou o PMOC, né? Ela coordenou o PMOC e todas as ações voltadas à climatização. E ela trouxe também um conteúdo muito interessante da aplicação dentro do hospital, né? Que foi muito interessante. Thaís Vogel, de Curitiba, uma das palestrantes, que vai estar no podcast de hoje também. Ela trouxe um tema assim muito diferente, porque normalmente a gente fala das questões de normas técnicas, dos produtos, né? E ela trouxe uma aplicação efetiva dentro de uma construção, dentro de uma sala. Os materiais que são usados dentro de uma construção, aplicados à qualidade do ar. Quais os efeitos? Por exemplo, plantas, as tintas que se pintam as paredes, que evaporam os compostos orgânicos voláteis, por exemplo, né, que afeta a qualidade do ar. Os materiais de carpete e cortina, ela citou também. Então foi muito interessante. O professor Alexandre, da Frapo de Curitiba, né, que é uma universidade, uma faculdade, aliás, que inclusive está fazendo, ele citou lá na palestra dele, uma pós-graduação em qualidade do ar. Qualidade do ar interior. É a primeira pós-graduação do Brasil efetiva que vai ser feita em Curitiba agora, começando em agosto desse ano. Então ele fez a palestra dele sobre o tema e anunciou então essa pós-graduação em qualidade do ar interior.
O Juscelino Veiga, que é um pesquisador aqui de Itajaí, ele falou sobre o tema a purificação do ar dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde, que também foi um tema muito interessante. São aparelhos que ele desenvolveu e fazendo a filtragem do ar. Então, o ar do ambiente, do centro cirúrgico, das salas dos hospitais, das clínicas, passa pelo ambiente, filtra totalmente, trata e devolve o ar puro, né? Foi um tema também bastante importante. E é um pesquisador aqui de Itajaí, que a gente conheceu num seminário, que não estava conectado ao nosso grande hub nacional, digamos assim, de qualidade do ar. E agora ele está integrado, né? Até na palestra dele ele citou isso. Depois o Mário Canali, que é o presidente das Brave, que é aqui do Sul, né? Dos 3 estados do Sul. A palestra dele versou sobre a influência das enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na qualidade do ar. Quer dizer, foi um tema assim da prática, né, uma coisa real, efetiva que aconteceu e os efeitos disso na qualidade do ar. Então foi um tema bastante importante também. Outro foi Paulo Jubilu, que é o presidente do PNQAI hoje, né, que reside em São Paulo. Ele trabalha com isso e trouxe o tema que é a influência dos materiais têxteis na qualidade do ar. Isto é, desde os carpetes e tapetes e capachos, até a forração de parede em tecido, as cortinas em tecido, tá? Os móveis, porque os móveis, os sofás hoje são tecido, né? São revestidos de tecido na sua grande maioria. E esses tecidos, no primeiro momento, são ótimos para a renovação do ar. Porém, se não tiver manutenção, num segundo momento eles são os grandes vilões da qualidade do ar, porque eles soltam partículas no ar e as pessoas respiram aquilo. Então, a grande necessidade de manutenção. Depois, Tiago Ludwig da ASHRAE, tá, mostrou também sobre qualidade do ar e as normas técnicas aplicadas. Marcelo Munhoz da Brava falou sobre as iniciativas hoje de qualidade do ar interior. Nós temos um selo, por exemplo, já estabelecido pela Brasindor em São Paulo, tá, onde os estabelecimentos podem receber um selo de qualidade do ar a partir de toda uma investigação, né, que é feita, e aí se atender os requisitos, ele recebe um selo de qualidade do ar. Então, bastante interessante também. E, para finalizar, e a última palestra foi a minha, né, eu finalizei, fechei o circuito de palestras, tá, mostrando o papel do CONFEA e do CREA na qualidade do ar interior. Os programas que nós temos, desde a sede em Florianópolis, que hoje é referência nacional em qualidade do ar, até a comissão temática qualidade do ar interior em Brasília, que nós fazemos parte lá hoje. Então a gente deu uma pincelada geral sobre o envolvimento, né, do sistema CONFEA-CREA na qualidade do ar interior. Então hoje nós estamos par e passo assim com a sociedade civil e a sociedade da engenharia, né, através do conselho, tá, trabalhando nesses 2 níveis. E aí, em termos de palestrantes, foram esses que a gente teve. Olha, pelo que a gente notou, eu fiquei mais como um observador, quase não assisti às palestras, mas o público atingia aí desde aquele instalador de equipamentos, engenheiros, arquitetos, tá? Porque o projeto, normalmente, desses ambientes parte de um arquiteto, né? Então, é um envolvimento muito grande deles, né? E público em geral também tiveram lá para conhecimento, tá? Mas na troca de informações, muitos técnicos, né, que participaram solicitando junto até os patrocinadores, os expositores, um material, e que foi muito bem, os expositores com os equipamentos lá expostos, né, muito atenciosos, né, e acho que todo o pessoal que estava participando saiu satisfeito. Exatamente. Só queria complementar, assim, foi um público esperado, né? Talvez não atingiu
o público que a gente queria, mas imaginávamos umas 300 pessoas, mais ou menos. Em número, mas em qualidade, em representatividade foi excelente. Eu tive a chance de conversar com vários projetistas, tá, desse meio, que são técnicos, né, que têm suas empresas de projeto, instalação e manutenção. Tá? Eu consegui 2 deles, quer dizer, eu falei com 2 deles que vieram de Itajaí e Itapema, daquela região, outro de Florianópolis, vieram especialmente para o seminário. E o que eles queriam? Eles queriam conhecimento. A gente quer conhecer mais para aplicar mais, para poder, né, vender mais. E a questão da venda é uma coisa interessante. Eles estavam comentando que o cliente ele tem que conhecer. Então nós temos que chegar lá na ponta. Osni, esse gancho que tu está dando sobre o cliente é importantíssimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já vamos retomar em seguida. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Retornando então ao nosso programa, o Osni estava nos falando sobre a importância de esse conhecimento e essa informação toda atingir o público consumidor. Osni, realmente eu fiquei com esse sentimento. Tanta informação preciosa, mas a gente fala muito, mais ou menos, já para convertidos. Isso. Ou seja, a gente aumenta o conteúdo de informação, aumenta a qualidade de informação, mas é praticamente um público já técnico que está ali. Esse assunto não deveria ter mais apoio de mídia ao público? Sim, e aí nós temos que dividir, eu acho que em duas situações, porque o público-alvo ele é muito importante. Em qualquer situação de negócio, né? Público-alvo, para quem eu estou vendendo, para quem eu estou falando. E conforme para quem eu estou falando, eu tenho que ter um conteúdo específico. Então, eu diria o seguinte, ó, o seminário técnico, como foi o caso do Seminário de Qualidade do Ar Interior, que nós tocamos aqui, ele tem caráter técnico.
tá? Então, se a gente colocasse o público em geral lá dentro... Não, eu me refiro... Ficaria... Veja, eu me refiro ao seguinte, o seminário foi perfeito. Isso. O seminário foi perfeito. Mas o conteúdo do seminário e a forma da importância desse material, ficou claro para mim que essa informação não está chegando ao público por outras ferramentas de mídia. Isso que eu gostaria de dedicar alguns minutinhos. Quer dizer, a quem caberia esse trabalho de fazer essa divulgação a essas mídias, aos apoiadores que tiveram exposição de equipamentos, aos próprios conselhos de fiscalização e normatização da atualidade, da atividade. O que você acha? Tivemos realmente grandes empresas participando, né? Mas eles falam para o técnico, quer dizer, quem é que vai falar para o público sobre o tema? Assim, ó, falar com o público é comunicação de massa, Puccini. Não tem outro jeito, é a TV, entendeu? Então, e também a linguagem para o público é outra. Sim, sem dúvida. É outra. Então, por exemplo, vamos fazer um seminário aberto ao público, Mas em geral. nós poderíamos concluir, então, que esse seminário tira como subproduto que a matéria deveria ser melhor apresentada ao público na linguagem dele. Na linguagem dele. Mas aí é um outro seminário. É uma outra forma de abordar. Não é nós que deveríamos obrigatoriamente fazer isso. Exatamente. Nós gostaríamos de colocar isso como mensagem. Exatamente, como mensagem. Assim, pegar as informações técnicas e traduzir elas para uma linguagem popular. Aí sim. Então, pode ser através de vídeos, de podcasts, mas que a TV faça isso. Para atingir o público em massa. Aí, isso é importante, hein? E é necessário. Mas a TV precisa ter apoiador. Claro. Precisa ter... Quem serão esses apoiadores para esse conteúdo? Veja, nós agora, com todo esse seminário que foi feito, toda essa geração de conteúdo, nós vamos ter horas de gravação e nós vamos divulgar também pelos nossos canais técnicos. Perfeito. Nós vamos divulgar pelo YouTube, nós vamos divulgar pela TVBE, como estamos fazendo. Agora, efetivamente, esse conteúdo ele deveria ser aproveitado também por outras empresas que deveriam levar isso ao consumidor. Por exemplo, prefeituras, hospitais, público em geral, que podem colocar isso na casa dele. Quer dizer, isso é um produto interessante do nosso seminário? Claro. Uma consequência interessante do nosso seminário. Nós temos que chegar lá. Porque é o público que vai ter que começar a exigir essa garantia do ar puro que ele deve respirar. Essa é a grande questão. Por exemplo, uma família saber que a criança que vai para o jardim, que vai para a escola, está lá recebendo um ar de qualidade. Perfeito, é isso aí. Eu penso que nos próximos programas, né, com os temas que nós teremos aí, através da TV BE, na sua programação, nós temos uma audiência muito grande. Então, esses temas, essas palestras que vocês poderão assistir pela TV, é um canal direto para o consumidor final. Claro. E muitas das pessoas desconhecem o direito que eles têm na qualidade do ar. Exato. Né? Então, é um grande volume, né, que nós temos de material, e através aí do nosso programa, através do Centro de Engenheiros, nós temos todo o apoio a dar para esse público em geral. Né? Então, Puccini, uma das palestras falou o seguinte, que usando a tecnologia de peróxido de hidrogênio, por exemplo, como filtragem do ar, dentro de um hospital, consegue-se reduzir 70% das infecções hospitalares. Veja que número fantástico que os hospitais não estão aplicando. Tá? Então, veja, Alfredo, a nossa comunicação pela TV vai atingir lá o gerente do hospital, o diretor do hospital, o pessoal que trabalha no hospital, que tem que se conscientizar disso e buscar essa tecnologia. É dos frutos que a gente... E até aquela pessoa que vai ser internada, ela vai ter o direito de cobrar vocês, que tratamento vocês têm. Perfeito, é isso aí. Não, perfeito. Ou seja, o CAJ... Ele entra nesse processo como um gerador de conteúdo que vai ser agora trabalhado por agentes econômicos
para que a matéria chegue ao consumidor e chegue aos locais que ela efetivamente deve ser aplicada. Exato. E poderemos dar alguns exemplos. Os hospitais que já foram citados, as escolas que já foram citadas, todo o ambiente fechado, que hoje em dia se fecha muito, preocupado só com a temperatura do ar e não tanto com a qualidade. Então, realmente, nós atingimos um outro objetivo muito maior, que é gerar conteúdo para que os agentes econômicos transformem isso em informação para os seus clientes finais. Exatamente. E esses apoiadores, vamos dar um pouco de destaque a perfeito. essas empresas e essas instituições que nos apoiaram em realizar esse evento, porque sem elas nada seria possível. Perfeito. Começando até com os apoiadores masters, como a gente chamou, né? Que são o CONFE, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, depois o CREA Santa Catarina, né? O Conselho Regional, e a Mútua Santa Catarina também. Então, esses foram os 3 grandes patrocinadores master do nosso projeto. Depois tivemos os patrocinadores empresas, que foi a Sigflux, aqui de Araquari, que é nosso vizinho aqui, a Climaco, que é uma empresa de refrigeração de Balneário Camboriú, tá? Que nos apoiou, a Smart Air, que é uma empresa aqui de Barra Velha, é vizinha nossa também, que distribui os climatizadores evaporativos, tá? Até gerou negócio lá, que foi bem interessante. E também a Mercato, que é distribuidora dos equipamentos de peróxido de hidrogênio para purificação do ar, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, esses foram os patrocinadores, empresas que nós tivemos, que estavam expondo lá na feira, né? A feira paralela do local. E também como apoio nós tivemos as Brave, que são associações, então, as Brave, PNQAI, a Brava. Tivemos a empresa ambiental aqui de Joinville, que também é nosso apoiador. Tá? Tivemos a Ashrays South Brasil Chapter, que veio nos brindar também com um stand. A revista Mundo da Refrigeração, que nos apoiou também com um anúncio lá na revista. Então, esses foram os grandes apoiadores que nós tivemos durante o nosso seminário e que viabilizaram o seminário. Mas eu gostaria, Alfredo, de deixar um registro bastante forte no que se refere à bela organização que realmente teve, porque o conteúdo foi ótimo, os palestrantes foram excelentes, a plateia foi o que se esperava, agora a logística foi muito boa. Então, parabéns a você, a sua equipe. Eu sei que isso praticamente foi um trabalho privado seu, porque ele deixou de ser um trabalho voluntário para ser realmente um trabalho profissional. Isso. De forma privada, com apoio da nossa secretaria, com apoio da nossa estrutura. Então fica aí o registro de realmente o quanto nós nos sentimos elogiados e contemplados com isso. Fala do podcast um pouquinho, Osni. Então, o podcast ele teve a participação de 4 palestrantes, inclusive eu. Mas quem esteve presente lá, além de mim, foi Paulo Jubilu, do PNQAI, Rodrigo Vomer, da empresa Dentec, que na palestra dele ele citou a aplicação de qualidade do ar interior nas escolas. Então é importante ver que ele vai falar sobre isso também. E a Thaís Vogel, que é uma engenheira civil de Curitiba, do escritório Vogel de Curitiba. Tá? Então esses foram os participantes desse podcast. Então foi um bate-papo, cada um na sua área, pôde explanar um pouco mais profundamente sobre cada um dos temas que as palestras deles mostraram também. Então nós vamos fazer mais um intervalo, convidamos vocês a já em seguida assistir esse podcast e já nos despedimos no programa de hoje, porque o podcast vai encerrar o nosso programa. Até a próxima semana. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos.
Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. O programa Engenharia na TV de hoje está apresentando o segundo Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. Estamos num podcast aqui na Expoville, dentro do seminário, para falar sobre qualidade do ar interior. Então estamos aqui com quatro, com 3 grandes especialistas do Brasil hoje em qualidade do ar interior. Então eu gostaria que cada um se apresentasse, começando pelo Paulo Jubilu, por favor, sua apresentação. Bem, boa tarde a todos aí. Meu nome é Paulo Vinícius Jubilu. Eu sou CEO da Milicare Brasil. Nós somos especialistas aí na higienização de superfícies têxteis, carpetes, painéis com tecido, mobiliários. Atualmente estou como presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior e eu vim aqui tentar contribuir um pouquinho com vocês na percepção do quanto o tecido contribui para a qualidade do ar. Então a gente vai de encontro com um mito que é esses materiais serem ruins aí para a qualidade do ar. Então espero poder contribuir com vocês aí com um pouco de informação. Legal, Paulo. Rodrigo Vomer, por favor, sua apresentação. Sou o Rodrigo Vomer, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em climatização, gestor da engenharia da Dentec Climatização. Trouxe aqui em palestra hoje o tema escolas saudáveis, então pretendo poder contribuir com a mesa aí também. Ok. Thaís Rodo, por favor, sua apresentação. Obrigada. Então, primeiramente, aí é uma honra estar aqui com vocês, trabalhando, falando sobre podcast, incentivando a questão da qualidade do ar. Eu sou a Thaís Vogel, eu sou engenheira civil, designer. Eu estudo muito aí sobre a biologia da construção, que estuda a questão da relação do ambiente construído com as pessoas, Então, a qualidade do ar está dentro aí do meu propósito. Como empreendedora também, a gente está sempre buscando aí trabalhar muito a questão da toxicidade dos materiais dentro da construção civil. E espero poder aí discutir aí, compartilhar ideias com o pessoal. Legal, Thaís. Bom, eu sou o Znido Amaral Filho, engenheiro mecânico, diretor técnico do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, e hoje na coordenação, então, desse evento aí, com bastante trabalho em execução nas últimas semanas aí,
para a gente fazer um bom seminário, né? Bom, vamos aos temas, então, que a gente precisa conversar hoje durante o nosso podcast. Paulo Jubilu, queria começar contigo, porque a tua especialidade e o teu tema é muito interessante dentro da qualidade do ar interior. E muitos não conversam, muitos não falam a respeito disso, que é a influência dos têxteis, né, dos carpetes, dos revestimentos de tecido na qualidade do ar interior. Então, Paulo, começa o teu discurso aí falando sobre qual é, de fato, a influência dos têxteis na qualidade do ar interior. Assim, eu acho que a gente pode começar um pouquinho antes da qualidade do ar, uma resultante dele aplicado. Ok. Né? O que a gente pode aí comentar é a importância do material têxtil dentro desse ambiente construído. Acho que a Thaís vai explorar bastante isso, mas a gente tem uma clareza aí pelas nossas condições dos ambientes construídos, onde o tecido ele é um pré-requisito para aquele ambiente. No que diz respeito a térmica, conforto térmico, no que diz respeito à estética, no que diz respeito também muito forte na acústica. Então a gente vê aí essa rejeição natural que existe no mercado, um mito, né, sobre esses problemas do tecido, do carpete especificamente. E a gente vê na arquitetura alternativas e soluções de trocar os tecidos por materiais vinílicos. Então você vê isso no setor de hotel, é muito comum. Isso é um grande erro que ocorre. E isso ocorreu por uma própria falta de orientação da própria indústria, né? Então o tecido como condição de conforto dentro do ambiente construído, ele é inquestionável. O problema é o seguinte: como é que a gente convive com ele no que diz respeito à higiene, saúde e bem-estar, onde a qualidade do ar está englobada. Então, nós, a Examile Care, nós pertencemos a um grande grupo americano, nós somos especializados em higienização de tecido, e a gente tem uma tecnologia onde nós temos embasamento científico, nós temos projetos de pesquisas que foram desenvolvidos pela Saúde Pública de São Paulo, o Departamento de Epidemiologia, onde nós comprovamos localmente que um tecido bem higienizado, um tecido higienizado de forma correta, vamos chamar assim, ele reduz a contaminação de fungo bacteriano. Por quê? Porque esses tecidos, eles atuam como filtro. Então, eles retêm material particular. Nós tivemos a apresentação ali há pouco tempo, onde falou no tempo de queda, né, da descida desses particulados, e a característica de reter o material particulado é muito boa. A gente não pode fingir que aproveitar desse benefício do tecido e fingir que aquilo não precisa de manutenção. Porque aquele fio tudo vai se saturar e efetivamente aí esse material particulado vai entrar em suspeição. Então, assim, o mercado era muito desalinhado em termos de orientação certa, né, vamos dizer. Em 2020, nós tivemos a oportunidade, no momento da Covid, onde começaram aí de formas sem embasamento científico, orientar que retirasse o tapete, os capachos de casa, porque eles eram fonte de contaminação. Foi que nós procuramos, então, a Abritac, que é a Associação Brasileira da Indústria do Tapete, do Carpete e Capacho. Apresentamos projetos técnicos que poderiam auxiliá-los numa defesa a essas acusações infundadas. Então, a partir daí, nós conseguimos um trabalho muito bacana, nós criamos um grupo de trabalho, unimos todos os elos da cadeia de fornecimento, a indústria, os fornecedores de equipamento, os mantenedores, dos facilities, e se criou, então, o primeiro guia nacional para a manutenção das superfícies têxteis. Esse guia hoje ele é parte da norma 17037, que trata a qualidade do ar, onde lá dentro ele é uma referência bibliográfica para auxiliar esse setor da engenharia, do ar-condicionado, que depois que vocês vão embora, de todo aquele cuidado que se tem, quando fica aquele material a ser mantido, ele pode estragar todo o trabalho de vocês. Então, atualmente isso daí está regulado, está normatizado, que pode contribuir muito com o seu trabalho, quando você for estar falando aí sobre esses materiais no ambiente construído. Hoje é uma luta, né, para a gente resgatar de volta essa questão do próprio carpete, né, dos tapetes. Hoje o pessoal busca muita praticidade, né, muita praticidade aí nos projetos, então querem tirar tudo, quer tirar o tapete, quer tirar a plantinha lá porque não consegue regar. Então tem uma brincadeira até que um professor que eu gosto muito gosta de fazer, que
Assim, daqui a pouco vamos substituir o cachorro pelo cachorro de pelúcia, né? O pet pelo cachorro de pelúcia. Se você for ver, a gente fica mal, se for pensar nessa lógica de praticidade, porque o cachorro, né? O pet, o gato, ele dá trabalho, você precisa cuidar, você precisa dar água, né? Tudo. E se a gente for partir for analisar o quanto o cachorro, o pet contribui, quanto o ursinho de pelúcia vai contribuir para a saúde da pessoa, né, não é incomparável. Então, se a gente precisa deixar um pouco esse conceito de praticidade, de que a gente precisa sempre ir por esse caminho, para começar a resgatar coisas que a gente tinha antes e que fazem bem para a saúde, né? O tapete mesmo, ele traz tanto aconchego, o carpete, nos ambientes corporativos, né? Eles tinham aqueles capachos que ficavam na entrada, né? Muitos ambientes corporativos sempre tinha. A pessoa, quando entra, toda a poeira que tá no pé dela já fica ali, a pessoa, né, dá uma batidinha ali, já 70, 80% da sujidade do carpete vem do sapato. Vem do sapato. São sujeiras sólidas. E aí, se você, né, explora essa entrada da pessoa para deixar esses materiais, né, particulados nessa entrada, Já ficando ali, né? ficando ali na entrada, inclusive de ter algumas transições hoje de carpete, então para não precisar usar aquele carpacho grande que tinha antes, né, assim, em termos de estética, a gente consegue fazer transições de carpete mesmo, onde os primeiros você já usa uma cor mais escura também, para não aparecer sujeira e tudo. E depois você já pode vir com os carpetes mais claros. Você tem uma provocação muito boa no ambiente, onde nós estamos falando aqui também com o arquiteto. E ele é a peça dessa transformação. Na medida que o projeto de arquitetura puder prever uma barreira de contenção, que é o nome técnico, né? No projeto. E isso faz parte do guia da ASHRAE de qualidade do lado interior. Esse alerta é sobre a importância dessa barreira de contenção. Então, quando você faz uma barreira de contenção, é a brincadeira, é simples. Mas precisa ser feito. Então, quando você vai na parte de fora, você vai trabalhar material em polipropileno. Porque o polipropileno vai segurar o óleo, vai segurar o sólido, mas ele não segura a água. Então, aqueles capachos que a gente vê fora de polipropileno, ele vai segurar esse material. Por isso que depois que passa da porta, tem o tal do paninho no dia de chuva. Sim, barreira de água. Se você tiver na parte de dentro um tapete ou um fio de nylon, o nylon absorve água. Então, uma barreira de contenção, hoje a arquitetura tem condição e orientação técnica de conseguir prever e corrigir o problema na fonte, que é no projeto. O problema, essa que é a questão, tem que focar em ter tempo de concepção dos projetos, né? Principalmente nos espaços públicos, e aí entrando na questão de escolas também, né? Tanto para concepção ali em questões voltadas à escolha de materiais, né? Do piso, da proximidade também dos materiais que a gente tem, né? E quanto na questão também dos níveis de oxigênio, né? Mas até eu queria trazer, antes da gente chegar nas escolas, você falou da praticidade, né? Como é que dá para fazer uma comparação da limpeza, a frequência de limpeza de uma superfície lisa, um piso frio, para um capacho? Porque daqui a pouco tu bota na ponta do lápis e a manutenção é a mesma. É a mesma. E é cultural. Se você pegar mercado, existe aquele mito também que o Brasil não vem em clima para tapete, né? E aí eu vi uma reportagem de um arquiteto, mora na Flórida, muito bacana nessa linha, onde ele faz uma reflexão simples. A gente não conseguiu o nosso tempo aqui, né? Quem teve a oportunidade de ir para a Flórida, Orlando, para os parques, e fica naqueles hotéis monstruosos que tem carpete em tudo. E a Flórida é frio ou ela é tropical? É igual ao nosso. Então isso é uma falácia, falar isso, né? É desconhecimento puro. Porque você abre mão do conforto, o carpete traz esses ambientes construídos, por conta dessa falácia. Mas te respondendo, o que acontece? Como o tecido é muito bom em reteio particulado, o que a gente faz? A gente finge que aquilo não precisa de manutenção. E aquilo vai saturando, tá certo? Então o primeiro ponto aqui para se desmistificar quem está nos ouvindo não existe um revestimento de piso que não tenha manutenção. Um pouco na linha do que você falou da tal da praticidade. Então eu vou tirar um tecido, tem material científico que mostra isso, que é a falta de compreensão nesse sentido, onde ele tira um tecido com carpete e coloca um piso vinílico. No dia seguinte, o que ele está fazendo nesse piso vinílico? Passando um pano. E a aspiração periódica no carpete, para ele não passar? Então o culpado não é o tecido, o culpado é a operação e manutenção. O tecido é maravilhoso, eu não trabalho para a indústria, mas ele é maravilhoso. O que nós temos agora faltava orientação técnica. Então este dia que existe, está disponível no site,
Britac, no site da Brava, o que acontece? Se você tem um programa de manutenção. Como é que é esse programa de manutenção? A mesma lógica do piso frio. Ele passa mais o MOC lá, aquela escovinha, na área onde tem mais gente e menos onde tem menos gente. O fluxo de manutenção no carpete segue a mesma lógica. A gente tem um programa de manutenção e ele não ocorre. A gente vai parar no mesmo problema que a solução é o que a gente está fazendo aqui, né? De disseminar o conhecimento. Porque a norma sair, inclusive para carpete. Inclusive. Então, é esse tipo de ação que vai fazer a mudança no Brasil, no mundo afora. Sem dúvida. Rodrigo, vamos abordar o teu tema. Hoje você fez uma palestra sobre a qualidade do ar nas escolas, né? Já teria outros temas, mas esse tema, qualidade do ar em escolas, hoje é talvez um dos principais tópicos, junto com os hospitais, né? Onde as pessoas não têm a preocupação com a qualidade do ar e é onde mais se encontram os problemas. Certo. Tá? Tipo, em escola. Esses tempos falei com um pediatra, né? O pediatra ele falou o seguinte para mim, vejam só que legal. De dezembro a fevereiro, o meu faturamento é quase zero. Mas assim, mas por quê? Porque as crianças estão fora da escola. Estão em casa ou estão na praia, ar livre. Eu trouxe na fala. Não na introdução escolar, na volta às escolas que começam as doenças. Tem doença. Aí ele falou, meu faturamento como médico começa em fevereiro. Se porra, que legal, né? Por quê? Porque as crianças vão para a escola sadias e dali a 2, 3 dias estão doentes. Mas aí, porque o nosso hábito da escola... E veja, as pessoas acham normal isso. Sem dúvida, isso aqui causa isso, é o mais preocupante. Entendeu? Foi para que pegou, puxa, que pena, agora vamos tratar, vamos no médico, vamos gastar. É comum, mas não é normal. Mas não é normal. Por quê? Porque a engenharia tem solução para isso. Tem a solução. Sem dúvida. Então, por que eu vou levar meu filho para a escola para ele ficar doente? Espera aí, não é bem assim. Se tem solução, vamos fazer. Né? Aborda um pouco esse tema. Bom, como você introduziu muito bem, a gente hoje tem... Dá para começar até trazendo a disparidade, né, entre escolas públicas e privadas, que inclusive em novos projetos de escolas privadas se está muitas vezes, até pela minha própria experiência, se executando a norma 16401 de 2008. No entanto, em escolas públicas, a gente vê uma realidade completamente diferente, né? Em que não se trata nada no edital da licitação ali. Nós, como fornecedores, a gente fica muito sem ter o que fazer, a não ser conscientizar. Bom, além disso, tem a questão do monitoramento, né, dos sensores, que eu trouxe há pouco. Isso. Que eu vejo como uma boa saída, porque, como eu comentei, quem não mede não gerencia. Se a gente não está medindo como é que está a qualidade do ar, a gente nem sabe para saber por onde começar, qual o problema daquela sala, daquele ambiente. Então, acho que a gente tem uma longa jornada pela frente e começar instruindo, né, conscientizando engenheiros, arquitetos sobre o assunto para a gente levar esse tema tão importante adiante. Não sei se... desculpa. Se a gente tem algum outro meio, através daqui a pouco de uma política pública, para fazer cumprir a norma, né, dentro de principalmente escolas públicas, mas vai ser uma jornada incansável, com certeza. Exatamente. A questão é assim, né? Tudo requer investimento. Então, para você fazer, né, uma ventilação na escola, aí tu vai ver assim, né? Aí é o estudo que eu trouxe ali, né? Se a gente pensar na concepção do projeto, a renovação de ar, eu trouxe um estudo de caso ali, onde representou 0,56% em uma obra de 33 milhões, onde o colégio foi feito da fundação até a cobertura, foi R$168 mil gastos em renovação de ar. Então, se a gente colocasse um sensoriamento, não é um problema. É a falta de isso aí. Eu levantei primeiro. De concepção, e às vezes como eu estou no mercado, né? Às vezes a gente vê que o tempo para a execução do projeto é muito rápido. Não dá às vezes espaço para você trabalhar da forma que você gostaria nesses projetos complementares, né? Então, ter uma organização melhor do tempo, até nesse processo, nesse período inicial aí de concepção, né?
problema não é o recurso, não é o dinheiro, porque Não, o não. dinheiro em ventilação, em renovação do ar é baixo. Sim, exato. Tá? É baixo. Só que o pessoal não pensa nisso. Então, assim, coloquei um sistema de ar-condicionado, um split para na sala de aula e está tudo resolvido. Por falta de conhecimento, né? Eles não querem agregar mais uma solução para ter a qualidade do ar perfeita, que vai custar... Não, deu 11%, né, naquele levantamento ali, deu 11% a renovação em relação à climatização, né? Então também não é muito, né? Mas volta tudo para a educação. Eu acho que o melhor caminho para transformar isso, não tem um melhor caminho, né? São N soluções, N vertentes para poder conseguir chegar na solução. Mas um fator aí que eu acho que faz a transformação é como fazer essa informação de que não é normal o seu filho voltar contaminado da escola. Eu entrei nesse mundo do ar-condicionado por conta do tecido, por causa do meu escopo, mas quando eu fui cair no mundo de vocês, que eu fui entender em um colega, atualmente presidente da Brava, brincou comigo e falou, você não está acostumado a ouvir isso? Que é normal que seu filho está criando anticorpos? Não, ele não está criando anticorpos. Ele está se contaminando num ar altamente contaminante. Isso é errado. Então você tem a obrigação de voltar para a escola com outros pais e falar, olha, nossos filhos estão se contaminando num grau altíssimo. Com certeza um problema de renovação de ar. Como é que é a renovação de ar da minha escola? Quando a gente vai falar do setor que você falou separado do público do privado, no setor privado está pagando. Existe uma instituição que está oferindo lucro com aquilo. Ela tem obrigação de responder para você essa pergunta, como está, por quê? Você vai fazer a seguinte pergunta, tem norma, você está atendendo a norma? Então, quando a sociedade cobrar, aí eu acho que começa um caminho... E aí vai o recado para o profissional, para o engenheiro, para o arquiteto, para o projetista, que ele nos seus projetos já coloca, olha, escola tem que ter renovação do ar, ponto. E tem todas as questões de... Não são as visíveis ainda, né? Ou tão diretamente visíveis, a questão de aprendizagem, né? O desempenho cognitivo, né? Que nem eu trouxe um estudo que chegou a apresentar 50 pontos na nota do Enem, né? Da diferença entre escolas com uma boa qualidade do ar interno e escolas sem expostas a uma poluição, né? Então, com certeza tem vários fatores, fora a questão de doenças, né? Não só respiratórias, que são as que mais a gente traz, mas também a questão inflamatória, né? Então, é um caso muito grave, tá literalmente embaixo do nosso nariz e a gente muitas vezes não sabe nem por onde começar. Ontem, nós tivemos uma palestra da tecnologia de oxidação avançada, aplicação de oxidação avançada em hospitais. O grande problema hospitalar hoje é a infecção. Né? Infecção cruzada que existe, né? E essa infecção hospitalar, nesse estudo que foi feito, reduziu 70% da infecção hospitalar com a aplicação dessa tecnologia de oxidação avançada. Vejam, 70%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E vejam, dentro de 70%, quantas pessoas morrem de vida, que poderiam estar vivas hoje, dentro desses 70%. Isso é fato, porque eu tenho uma experiência particular de uma tia minha que entrou no hospital com uma perna quebrada. Quebrou a perna, foi tratar, tal. Dali a 5 dias ela estava com uma pneumonia grave e poucos dias depois ela faleceu, dentro do hospital. E só que assim, esse é o sistema de peróxido, né? A gente já vê também prédios comerciais, administrativos usando, é extremamente importante. Porque se tu botar na ponta do lápis, o teu funcionário não faltar porque tá gripado, porque tá com influenza, tá isso, tá aquilo, isso se paga. É extremamente lógico. E veja, hospital, tá? As pessoas vão lá para se curar, se tratar, não para morrer. Tá? E se você for hoje em qualquer hospital, os médicos, os gestores do hospital não conhecem a tecnologia. O próprio médico não conhece, o médico ele ainda é muito esse assunto. Então veja quanto caminho a gente tem que avançar ainda, quantos degraus temos que subir nessa escada, para poder chegar num conhecimento, pelo menos no âmbito profissional. Todos saibam o que fazer. Cara, imagina, o pediatra está normalizando o ciclo de faturamento dele, né? Você sabe?
para ele tá tudo bem, né? Exatamente, né? Mas aí é o tal do o óbvio que não é óbvio, né? Então nós estamos falando um monte de coisa aqui que para nós do meio ela é óbvio. Exatamente. Mas eu aprendi na minha vida que às vezes o óbvio não é óbvio. Então a gente precisa alertar. Para mim era óbvio que o meu filho voltaria da escola contaminado porque ele estava criando anticorpos. Não é isso. Quando eu ouvi o Leonardo, presidente da Brava, falando, é errado. Então eu falei, meu Deus, olha isso. Você quer ver? Então, nós temos provavelmente um split no quarto. Sim. Né? Eu dormia com as portas fechadas, com a janela fechada. Porque eu entendia que era o melhor para o ar-condicionado, senão estragava o ar-condicionado. Não fazia ideia do grau de contaminação que eu estava gerando de CO2 e o quarto que como uma renovação. Perdão. Então não seria, assim, simples e muito colaborativo se o setor, a indústria, colocasse um papel, uma embalagem desse equipamento, falando, olha, vai te resolver um problema de conforto térmico muito bom, mas você não pode trabalhar com isso daqui confinado. Procure um profissional que quer te fazer a renovação do ar, não custa nada. Eu teria feito. Então, eu falo assim como leigo quem crê nesse mundo de vocês, e comecei a ver e falar assim, nossa, cara, tinha umas coisas que são óbvias e a gente não percebe que é óbvio, sabe, de uma pequena orientação. Então, que nem você colocou na sua apresentação, né, dos degraus, eu acho que nós estamos um degrau aqui, Luzli. Nós estamos comunicando com por engenharia de arquitetura, e assim, quanto mais informação que tem hoje, simples, de produto, de norma, para poder resolver esse problema, mas eles também vão fazer parte dessa cadeia de transformação, né, numa curva de tempo, nós estamos aí com certeza muito melhores. Já estamos, né? Já temos normas. Você apresentou o PAC Paraná, lá no Paraná já existe os dias na qualidade do ar interior. Sabia que a semana da qualidade, né, que é no 14 de agosto, na semana que cai no 14 de agosto. Olha que bacana isso. Já começar com a sociedade educada. E aí existe o projeto de lei para tentar regular, né? Fazer, tornar aí um pouco mais rigorosos esses ambientes construídos, no seu direito de entrar num cinema e saber como está a qualidade do ar no cinema. Exatamente. E até ontem, desculpa interromper, até ontem foi comentado, né? Seria legal a gente ter, inclusive no nosso celular, né? Um medidor ali, porque a gente que trabalha com isso dá vontade às vezes de carregar no bolso, né? A gente já tem um pouco de olhar assim, aqui está legal, opa, aqui tem mofo, mas seria legal ter no próprio celular uma medição já, pra gente saber com o que tá lidando, né? Tudo é possível. O projeto do Paraná é justamente isso, em cada ambiente interno ter um sensor, né? Cada ambiente comercial. Exato. Público, né? De ocupação pública. Mas as tecnologias são disponíveis, né? Elas estão disponíveis e elas, como nós estamos falando aqui, elas são viáveis, em função dos problemas que ela resolve. Sim. Né? Uma palavrinha rápida para a gente encerrar. Qual a tua conclusão final do nosso podcast? Assim, a minha opinião é a gente somar uma força individual no compartilhamento do conhecimento do quanto é importante a qualidade do ar para nós como saúde pública. Nós acabamos de passar por um momento de pandemia e que a gente não esqueça isso e coloque em prática essas preocupações que, do meu setor de higiene, eu falo para vocês, de manutenção, ela foi percebida, está muito melhor. As pessoas são muito mais sensíveis ao tema da higiene na superfície. Então, vamos continuar com esse conhecimento para frente e contribuindo com a difusão. Rodrigo, tuas palavras finais. Isso aí. Eu concordo que a gente deve disseminar esse conhecimento, mas além disso, não deixar para algum momento especial fazer algum grande evento que vá mudar do dia para a noite a qualidade do ar interior, e sim pequenas atitudes do que a gente já pode fazer hoje, de quem a gente possa influenciar, para quem a gente possa levar essa informação, para no futuro a gente ter bons resultados, colher bons frutos em relação a isso. Legal. Thaís? Então, em complemento ao que o Rodrigo falou, né, a partir desse princípio de que os pequenos passos fazem a diferença, então, que nem eu falei na minha palestra, toda e qualquer minoria é válida, então a gente tem que começar a olhar o que tem na nossa casa, como é que está a qualidade do ar interno dentro de casa, né, e partir para essas melhorias, que muitas vezes é tratar a ventilação, abrir a janela, e conscientizando e dando atenção para os espaços também públicos, né, então, como que eles são feitos, questionando, olhando as fichas técnicas também dos produtos que a gente compra. Então, a partir desse princípio de não
não se estressar demais, né? No sentido de, meu Deus, agora o ar que eu respiro não tá bom. E daqui a pouco esse estresse ainda vai prejudicar a tua saúde, né? E não adianta. Mas partir do princípio de que pequenas melhorias fazem a diferença. Perfeito. Obrigado a todos, tá? Chegamos ao fim, então, do nosso podcast dentro do Engenharia na TV do Centro de Engenheiros Aplicados de Joinville, falando sobre o segundo Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. Muito obrigado a todos e só citando que o patrocínio desse seminário é do Sistema Confiacrea Mútua, né, ao qual agradecemos.